Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, sempre um especialista por episódio. Nosso programa está disponível nos agregadores de podcast, no YouTube. Além disso, em 2022, o Papo no Auge também está na Rádio Paulo Freire, AM 820, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, toda quinta-feira, às 12h30, na hora do seu almoço, um papo sempre no auge, muita informação, muito conhecimento sendo gerado, de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito. Vamos pro auge! E o tema que abre a temporada 3 do Papo no Auge, que marca a nossa estreia na Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal de Pernambuco, é a vacinação em crianças contra a Covid-19. Um assunto de grande importância e que vem gerando alguns questionamentos. Coincidentemente, em 2021, abrimos a temporada 2 do Papo no Auge, falando sobre a chegada da vacina contra o coronavírus no Brasil. Naquela ocasião, conversamos com o biomédico, o professor doutor Pablo Gualberto. No dia 17 de janeiro de 2022, fez um ano desde que a enfermeira Mônica Calazans foi vacinada em São Paulo. Após início problemático, o país, enfim, avançou em ritmo satisfatório na imunização de sua população. No último semestre de 2021, o número de doses aplicadas diariamente cresceu. O Brasil superou outras potências em porcentagem de imunizados e viu cair a quantidade de mortes e de casos graves provocados pelo coronavírus. Porém, mesmo com esse alento, o país ainda enfrenta desafios no combate à pandemia. Temos, como novidade, a propagação de uma variante, a Ômicron, muito mais transmissível, como ainda também temos, em menor grau de novidade, a desinformação, o medo e a resistência de parcela da população às vacinas. E essa resistência ganha novos capítulos, a imunização de crianças da faixa etária entre 5 e 11 anos. A polêmica no tocante à vacinação de crianças dessas idades travou o combate à pandemia no Brasil. Apesar da aprovação pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e por outros órgãos internacionais para aplicar a vacina nesse grupo, houve dúvidas por parte do governo federal sobre a segurança das doses pediátricas. Foi promovida, inclusive, uma consulta pública online para discutir esse assunto, né? Mas qual é a importância da vacinação contra a Covid-19 em crianças? Essa e outras perguntas serão respondidas pelo professor doutor Eduardo Jorge. O professor Eduardo é médico formado pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em saúde da criança e do adolescente e doutor em saúde materno-infantil. É membro da Sociedade de Pediatria de Pernambuco, membro do Comitê de Imunização na Sociedade Brasileira de Pediatria, membro dos Comitês Técnicos de Assessoramento das Vacinas Covid da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e do Ministério da Saúde. O professor Eduardo Jorge é também conselheiro do CREMEP, o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, e o representante da Regional Pernambuco da Sociedade Brasileira de Imunizações. Um grande currículo, um grande nome que abrilhanta nosso programa. E seja muito bem-vindo, professor Eduardo. Uma grande honra receber o senhor em nosso espaço de aprendizagem. E de pronto, professor, eu lhe pergunto o que lhe fez enveredar pelo caminho da medicina, da pesquisa, da ciência, da educação, professor Eduardo Jorge? Eu acho que ninguém escolhe, as coisas vão acontecendo e você é levado. Então, eu entrei na faculdade com 16 anos, eu diria que era uma obra de sorte ter dado certo ou não. E aí eu me apaixonei pelo curso, me apaixonei pela pediatria e foi uma consequência, eu acho, do próprio IMIP, que é um hospital-escola sempre muito voltado ao ensino e, naturalmente, a docência entrou aí da minha vida e persiste até hoje. E acho que a pesquisa ela complementa isso tudo. Eu acho que um docente que não faz pesquisa, ele fica faltando uma parte aí da sua completude acadêmica. Muito bom, professor. Gratidão por suas primeiras palavras. E para sermos bem didáticos, e é isso que o nosso público quer ouvir,
né? O que é uma vacina, professor Eduardo Jorge? Qual é o processo pelo qual ela passa, desde a sua concepção, por meio de estudos em laboratórios, até a aplicação nos braços alheios? Qual a importância dessa tecnologia para a saúde das pessoas, para a saúde das crianças, professor Eduardo? Perfeito. Então, as vacinas completaram 200 anos, desde que Eduardo Jenner observou que as tiradoras de leite elas não pegavam varíola. Então, ele imaginou que alguma coisa que estava contido na teta da vaca, que ao manusear, faria que essas mulheres estivessem protegidas da varíola. E aí, a partir dessa observação, desse empirismo, ele desenvolveu o indício da vacina, tanto que vacina vem de vaca, vem dessa história que está completando os 200 anos. Então, eu diria que a vacina ela consiste em colocar uma substância inativa, um pedaço de proteína, um pedaço do DNA, que seja capaz do indivíduo ter anticorpos, se proteger sem adoecer. Voltando para as vacinas Covid, a gente vê hoje inundados de fake news, as pessoas afirmarem que são vacinas experimentais por ter sido desenvolvida em pouco tempo. Então, esse é o primeiro mito que a gente quer derrubar aqui. As vacinas Covid, todas elas em uso, Coronavac, AstraZeneca, Janssen, Pfizer, passaram por estudos clínicos que a gente chama de fase 1, de fase 2, de fase 3 e, posteriormente, os estudos de fase 4, que são o quê? Os estudos de vida real. Após a administração da vacina na população, ela ser acompanhado a sua efetividade e seus eventos adversos. Nós chamamos a atenção que o mundo tem 8 bilhões de pessoas, que já foram aplicadas 10 bilhões de vacinas no mundo em 1 ano e 2 meses. Então, nenhuma outra vacina em tão curto espaço de tempo foi aplicado em tanta gente. E isso está sendo reavaliado constantemente a sua efetividade. Então, a primeira pergunta que eu faço aos antivacinistas, vocês acham que 10 bilhões de doses aplicadas, se estas vacinas não fossem seguras, se a gente não tivesse o acompanhamento dos eventos adversos, isso não já tinha sido amplamente divulgado em mídia, é a prova cabal que são vacinas seguras, as vacinas de Covid. Uma pergunta retumbante, professor, bem colocada. Professor Eduardo, a gente ainda presencia uma certa resistência à vacinação, não só no Brasil. Países como a Polônia, a Áustria, a Alemanha e alguns países do leste europeu indicam números pouco satisfatórios de imunizados. O ícone do tênis, por exemplo, Novak Djokovic, recentemente foi deportado da Austrália, impedido de disputar o torneio porque se recusou a tomar vacina contra o coronavírus. A partir disso, o quantitativo de internações por causa da Covid-19 aumentou nesses locais, né? Uma verdadeira revolta da vacina. Sendo assim, eu pergunto, professor, por que ainda existe essa relutância em torno de um instrumento que salvaguarda vidas? Por que tanta resistência em imunizar crianças? Vamos lá, eu diria que as vacinas são vítimas do seu próprio sucesso. No momento que as pessoas não vê mais caso de meningite, não vê mais caso de pólio entre seus primos, seus irmãos, seus colegas de classe, isso passa a falsa impressão que essas doenças estão controladas e que os eventos adversos leves de febre, dor local, são mais importantes do que a proteção das doenças. Então, isso progressivamente vem levando a essa faixa etária de 30 anos que não viu as doenças infecto-contagiosas, acharem que a picadinha é muito grande para o seu filho, que ele pode ter febre, associado aí às mídias com fake news de mercúrio, de tantas outras mentiras que inventam. Então,
A Europa ela tinha um sentimento antivacinista muito grande. Alguns países como a Itália, a Polônia, como você comentou, e alguns ricões lá da França. Isso não era comum no Brasil, mas no momento que a gente tem um chefe da nação, que é o primeiro a duvidar da vacina, isso passa para a população também, contribui para que a população fique em dúvida. E a gente hoje vendo a dissociação dos casos de Covid com a variante Ômicron, extremamente transmissível. Eu fico imaginando, gente, com quantitativo de caso novo a cada dia, se as pessoas não tivessem tomado as suas 2 doses, as suas 3 doses, como estaríamos hoje as UTIs do mundo, as UTIs do Brasil, as filas de corpos para ser enterrados. Então, é algo que chega a me emocionar verdadeiramente. A gente vê que, infelizmente, é uma variante de alta transmissibilidade, mas quem está internado em UTI são aquelas poucas pessoas que não tomaram a vacina ou que não completaram o seu esquema vacinal. As pessoas que estão imunizadas pegam e fazem quadro leve, que são autorresolutivos em poucos dias. Pois é, professor. E em que medida tamanha desinformação, tamanha resistência quanto à aplicação de vacinas pode trazer ao descompasso em crianças outras doenças que já estavam controladas, professor? Exatamente. Então, nós estamos em 2022, né? Se pegarmos os dados de cobertura vacinal 2021, é o pior dos últimos 5 anos, ou seja, independente da pandemia, nós já vimos observando uma redução da cobertura das vacinas. Então, associado à pandemia Covid, é um grande risco que a gente tem de ter novos casos de gripe, novos casos de sarampo, novos casos de meningite, em um sistema de saúde já tão sucateado, já tão sofrido pela pandemia. Então, a gente faz um apelo aos pais, aos adultos, que mantenham os seus calendários rigorosamente em dia. De todas as ações básicas de saúde, a vacina só perde para água, para saneamento básico, em relação à efetividade e a custo-benefício. Então, a vacina só perde para saneamento básico em relação a investimento versus benefício. Para cada $1 investido em vacinação, a sociedade economiza $20. Então, isso é uma coisa bem importante que eu queria que as pessoas refletissem, especialmente no meio dessa pandemia. A imunidade por vacina é uma ação coletiva, ela nunca é individual. Você se vacina por você, pelo seu filho, pelo seu vizinho, pela coletividade. Por isso que a gente se preocupa tanto com outro tema, que é a distribuição equitativa de vacinas. Enquanto temos países sobrando vacina em estoque, nós temos hoje mais de 30 países no mundo, especialmente na África, com menos de 5% da população imunizada, por não ter acesso às vacinas. Então, enquanto o mundo não se conscientizar que para esta pandemia nós temos que nos ajudar uns aos outros, continuaremos tendo risco de surgimento de outras variantes. É, de fato, um tema bastante delicado, complexo, e a conscientização é fundamental, professor. A discussão atual e a resistência, né, giram em torno da imunização de crianças de 5 a 11 anos. E a minha pergunta, professor Eduardo Jorge, essa vacina pediátrica contra a Covid-19 aplicada nas crianças dessa faixa etária, ela é eficaz igualmente quando aplicada em crianças ainda menores? Excelente pergunta. Então, nós temos hoje, para as crianças de 5 a 11 anos, 2 vacinas autorizadas no Brasil. A vacina da Pfizer, pediátrica,
que tem 1/3 da apresentação da dose. É uma vacina que já foi aplicada em 9 milhões de crianças americanas. 9 milhões. Em 2% delas tiveram eventos adversos. 2%. Desses 2%, 97% foram considerados eventos adversos leves. Então, quando a gente compara a vacinação da Pfizer pediátrica de 5 a 11 anos com a vacinação do adolescente mesmo, de 12 a 19 anos, nessa faixa etária de 5 a 11 anos, ela foi muito menos reatogênica, deu muito menos eventos adversos e com excelente resposta. Então, não é verdade que a vacina é experimental mais uma vez. A vacina, além de ter passado por fase 1, fase 2, fase 3, ela já foi administrada um quantitativo muito grande de crianças americanas, demonstrando a sua eficácia e a sua segurança. Outra é a Coronavac. No Brasil, a Anvisa autorizou acima de 6 anos. No Chile e na China, ela já está sendo usada acima dos 3 anos. É possível que, em breve, também a Anvisa reveja, baseado em dados do Chile, e a vacina também seja liberada para os maiores de 3 anos. Existem estudos da Pfizer de 6 a 12 anos, com 1/10 da dose. Essa de 5 a 11 anos é com 1/3. De 6 meses a 2 anos é com 1/10 da dose, com resultado parece bastante interessante. Então, a tendência é progressivamente a gente chegar a faixas etárias ainda menores. Nós precisamos vacinar os pacientes pediátricos. E por quê? Por várias razões. Vamos começar pela primeira. Pela saúde dessas crianças. A Covid poupou as crianças das formas graves proporcionalmente aos adultos e aos idosos. Entretanto, quando a gente tem, como hoje, um denominador com um número enorme de pacientes infectados, o mesmo percentual de 2% que complica é muito mais gente do que 2% de pouca gente. Então, as crianças podem fazer sim e estão sendo internadas. É um comportamento que está sendo observado em todo o mundo. Por quê? Porque é um grupo não vacinado. Então, essa é uma razão principal. Outra razão é a volta às aulas. Se a gente volta às aulas, não depende da vacina. Eu quero deixar isso muito claro. Não é a vacina que determinará retornar ou não à escola, mas é uma proteção a mais, é uma capa a mais de proteção para os pacientes pediátricos. E aí, as escolas precisam do seu papel. Então, áreas ventiladas, janelas abertas, portas abertas, atividades ao ar livre, professores com máscara adequada. Máscara para professor é PFF2 ou N95. E aí as escolas públicas e privadas precisam fornecer aos seus professores máscara adequada. 2020 e 2021, nós tivemos muitos dias sem aulas presenciais. As crianças menos favorecidas foram extremamente prejudicadas. A escola é um ambiente onde tem alimentação com a merenda, onde tem aprendizado e onde tem segurança. Essas crianças das ruas, ou até mesmo dentro dos seus próprios lares, podem estar mais inseguras do que na própria escola. Grandes esclarecimentos, professor Eduardo Jorge. E com relação à variante Ômicron, professor, qual é a resposta que esta vacina aí disponível dá no combate à mais nova ramificação da Covid-19 em crianças? Vamos lá. Então, as vacinas existentes para Covid, elas não são esterilizantes. Significa o quê? Ela não impede infecção.
mas ela impede de formas graves, dos que te levam à UTI, dos que matam. Então, para as formas graves, as vacinas, qualquer uma dessas, AstraZeneca, Pfizer, Coronavac, Janssen, todas protegem das formas graves. Para a pediatria, a Coronavac e a Pfizer pediátrica também protegeu das formas graves, demonstrado muito bem no Chile essa eficácia das formas graves em pediatria. Então, vai haver crianças vacinadas que poderão adoecer, sim. A possibilidade de, quando adoecer, ficar grave é muito pequena para a população vacinada, quer seja adulto, quer seja pediátrica. Bom, e depois desse show de conhecimento nos fornecido por meio da sua potente voz, professor Eduardo Jorge, e para fechar nosso primeiro programa aqui na Rádio Paulo Freire da UFPE, AM 820, nosso primeiro programa da temporada, nos agregadores de áudio, de podcast, sendo o senhor médico, professor Eduardo, estudioso da saúde, com amplo conhecimento de causa, o que diria para os papais e mamães que nos ouvem agora e que ainda estão receosos em vacinar seus filhos menores, professor Eduardo? Eu diria a esse pai e a essa mãe, eu entendo a sua preocupação, eu entendo o seu medo e o seu receio. O seu bem mais precioso é seu filho e você deve cuidar muito bem desta pessoa. E eu diria que hoje, para a proteção de Covid, a coisa mais importante, a maior demonstração de amor que você tem para fazer é dar a vacina ao seu filho. Não acredite em fake news, não acredite em mentiras. Essas vacinas em pediatria demonstraram a sua eficácia e segurança. Os eventos adversos são extremamente raros e tratáveis. Não há caso de óbito por uma criança nos Estados Unidos. Estou falando de mais de 9 milhões de doses aplicadas. Nenhum óbito relacionado à vacina. Entretanto, há uma convicção que essas imunizadas estarão protegidas das formas graves de Covid. Então, proteja seu filho, acredite na ciência, vacina sim, vacina sempre. Professor Eduardo Jorge, eu queria muito lhe agradecer pela sua participação no nosso programa hoje. Um profissional do seu gabarito abrilhanta ainda mais, né, o nosso espaço de aprendizagem. Fico muito agradecido, né? Sucesso, saúde, sobretudo, para todos nós. E mais uma vez, obrigado, professor. Um grande abraço, sorte, saúde. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, vacina sim! Chegamos ao fim do primeiro Papo no Auge de 2022. Foi muito massa, né? Conosco o professor Eduardo Jorge, doutor em saúde materno-infantil e membro da Sociedade de Pediatria de Pernambuco. Gratidão ao professor Eduardo Jorge mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Ele é feito com muito carinho e com muita responsabilidade a fim de levar conhecimento até vocês. Já temos outro encontro marcado na próxima quinta-feira, às 12h30, aqui na Rádio Paulo Freire, AM 820, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco. Contamos com a sua qualificada audiência. Lembro também que o Papo no Auge está nos agregadores de podcast e no YouTube. Nos acompanhem por lá igualmente. Fico por aqui. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!